Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, me apresentando para vocês, meu nome é Cícero, a gente está conversando com vocês hoje novamente. A gente está no nosso espaço de Tira Dúvidas, onde a gente vai auxiliar vocês, tirar as dúvidas que vocês tiveram na utilização do YouTube. Então, eu só vou desligar a minha câmera para que a gente não tenha travamentos durante o nosso Tira Dúvidas. Eu peço para vocês utilizar o chat, ou caso queira abrir o microfone, fiquem bem à vontade para isso. E a gente vai conversando com vocês nesse sentido de tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês não tenham dúvida, a gente vai comentando mais alguns itens para vocês que auxiliam no uso do YouTube. Então, por exemplo, como que vocês podem fazer para criar uma miniatura? Então, esse tipo de informação a gente pode passar para vocês, mas o momento principal agora é tirar as dúvidas de vocês. Então, caso vocês queiram, vocês podem abrir o microfone. Caso vocês queiram, vocês podem mandar as perguntas no chat e a gente vai conversando com vocês nesse sentido. Então, eu desejo a todos nós um bom curso, uma boa conversa, e qualquer dúvida aí, mandem no chat que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Pessoal, então, como a gente tinha conversado, alguém de vocês tem alguma dúvida? Alguém de vocês quer comentar alguma coisa com a turma, talvez? Fiquem bem à vontade nesse momento aqui, pessoal. Eu vi que o pessoal está mandando boa tarde no chat aí, então boa tarde a todos que estão presentes na aula. Pessoal, então eu vou começar conversando um pouco com vocês, tá? Eu peço para vocês que, com qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, mandem no chat para nós. Se alguém quiser comentar alguma coisa que aconteceu quando estava utilizando a ferramenta, fiquem bem à vontade para isso. Também lembrem que a Suzane vai estar intermediando essa live, então também, caso você tenha alguma dúvida, alguma informação também, conforme vocês vão mandando no chat, caso eu não dê no momento, a Suzane vai conversando comigo e vai avisando que vocês mandaram uma dúvida aí no chat. Isso, caso não queiram falar no microfone, podem escrever que eu vou auxiliando o Prof. Cícero. Pessoal, então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar aí. Então, nesse primeiro momento, eu vou começar conversando um pouco com vocês, tá? Mas, conforme a nossa conversa, você vai tendo alguma dúvida, seja do que eu vou comentar um pouco com vocês agora, ou no uso do YouTube, podem mandar aí no chat que a gente vai conversando também. Pessoal, uma informação bem importante que eu quero passar para vocês, deixa eu só apresentar a tela aqui. Pessoal, então eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Uma das informações que eu quero passar para vocês é a seguinte. Quando vocês utilizam o YouTube, a gente conversou sobre o YouTube, a gente falou que vocês podem criar o material de vocês, criar uma aula de vocês, sem problema nenhum. Que lá no final vocês vão ver como usar o OBS Studio, e daí vocês conseguem fazer uma live no próprio YouTube usando o OBS. Porém, quando vocês trabalham com o YouTube, vocês têm que tomar alguns cuidados com o material que vocês utilizam. Então, é comum a gente muitas vezes estar utilizando na internet, ou usar o Google, por exemplo, e a gente fazer busca de informação, só que muitas vezes a gente está pegando uma informação que tem direito autoral. Então, talvez uma informação que a gente está querendo utilizar, ela tem um dono, tem um proprietário, tem alguém que tem o direito sobre o uso daquela imagem. Seja uma imagem, seja uma música que vocês colocam no fundo da apresentação de vocês, todas essas informações, quando vocês enviam para o YouTube processa essas informações e caso ele detecta isso, o vídeo de vocês pode ficar fora do ar
Então, muitas vezes acontece que alguns vídeos que vocês assistiram no YouTube, talvez depois de 6 meses vocês vão assistir de novo, talvez ele vai aparecer a mensagem: este vídeo foi removido por violação de direitos autorais. Então, a minha ideia agora aqui é conversar com vocês e mostrar algumas soluções para isso, para que vocês consigam fazer o material de vocês, publicar ele no YouTube, compartilhar com os alunos, mas sem ter esse medo, sem correr esse risco de talvez utilizar alguma informação, algum item que tem um proprietário. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês é no próprio Google. Então, muitas vezes vocês utilizam o Google. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, então muitas vezes vocês utilizam o YouTube, e nessa utilização do YouTube, ou do Google no caso, vocês acabam fazendo buscas na internet. Então imaginem que vocês estão dando uma aula sobre algum conteúdo específico e vocês querem buscar uma imagem ou algo do gênero. Vocês acabam buscando, por exemplo, vamos pensar que é uma aula de geografia ou algo do gênero, então vocês muitas vezes acabam fazendo a busca pelo nome. Então, buscando pelo nome, ele vai listar para vocês várias informações, e aí, muitas vezes, vão acabar utilizando imagens. Vocês têm as opções aqui de ver todas as informações, ou vocês têm também a opção de conseguir filtrar e visualizar as imagens. Quando vocês utilizam as imagens, aqui no lado direito, vocês têm algumas ferramentas que vocês podem utilizar. E essas ferramentas, vocês conseguem, primeiramente, saber o seguinte: eu quero uma imagem com tamanho grande, pequeno ou médio. Então, vocês conseguem, por exemplo, se vocês precisam usar essa imagem numa apresentação, algo do gênero, vocês conseguem já buscar uma imagem com tamanho maior, que numa apresentação ela fica melhor. Vocês conseguem, principalmente, saber os direitos de uso, que é o que nos interessa agora. Então, aqui vocês têm algumas informações para vocês escolher. Quando vocês fazem a busca simplesmente por um termo e acham uma imagem no Google, por exemplo, vocês, no modo padrão, vocês não vão ter filtro nenhum. Ou seja, vai ter imagem que vai ter proprietário, vai ter imagem que vocês podem reutilizar, mas tem que editar a imagem, vai ter exemplos de reutilização, mas não pode ter fins financeiros e assim por diante. Então, o que vocês têm que tomar cuidado é que, na busca que vocês fazem no Google, vocês conseguem escolher as imagens, por exemplo, e aqui em ferramentas, vocês conseguem escolher informações do direito de uso. E aí que vocês conseguem escolher um tipo de licença que a imagem vai ter. Então, imaginem quais são as informações que a gente vai ter aqui. Marcadas para reutilização com modificação, ou seja, você pode reutilizar a imagem, mesmo que seja para fins financeiros, porém, vocês têm que editar a imagem. Então, não pode usar a imagem como ela estava no momento que vocês localizaram a imagem aqui no Google. Então, eu vou fazer esse primeiro exemplo. Vocês vão ver que a quantidade de imagens já reduziu. E aí, vocês têm as outras informações também. Marcadas para reutilização, ou seja, vocês podem utilizar a imagem sem problema nenhum. Então, essas imagens que estão marcadas como reutilização seriam as melhores para vocês utilizar. Que essas aqui, quem postou essa imagem, a plataforma dessa imagem está e assim por diante, ela tem uma licença que diz: qualquer pessoa pode usar essa imagem e reutilizar sem problema nenhum. E depois tem as outras duas opções lá no final, onde tem reutilização não comercial com modificação, ou seja, você pode utilizar para algo que não seja algo financeiro ou comercial que você venda, porém tem que alterar a imagem, ou a marcada para reutilização não comercial. E daí, nesse caso, vocês não precisam alterar a imagem, mas vocês também não podem ter objetivos financeiros ou comerciais com esse vídeo. Então, lá no YouTube a gente comenta que tem como vocês monetizar o vídeo, por exemplo, tá? Então, esse tipo de monetização ou ganhar dinheiro com uma promoção paga no vídeo do YouTube de vocês, caso vocês utilizem uma imagem que ela está marcada para utilização não comercial, o vídeo de vocês provavelmente, se o YouTube perceber que aquela imagem faz parte de uma licença que tem que ser algo não comercial, ele pode ficar fora do ar. Então, isso pode acontecer com os vídeos de vocês. Então, aqui, o único cuidado de vocês é no momento da busca, vocês lembrar de escolher o tipo de licença.
E aí, se vocês não querem trabalhar direto com o Google, existem algumas ferramentas, alguns sites que têm uma biblioteca gigantesca que somente tem imagens que vocês podem reutilizar sem problema nenhum. Então, existem vários desses sites. O que eu vou mostrar para vocês é um deles, tá? O nome dele é Unsplash, que vocês também podem utilizar e vocês podem reutilizar as imagens deles sem problema nenhum. Então, aqui eu vou mostrar o site do Unsplash para vocês. Eu vou mandar o link ali no chat para vocês também. Então, caso alguém queira acessar hoje à tarde, amanhã, então o link está aí para vocês. E aqui no Unsplash, vocês vão poder buscar várias informações, tá? Então, por exemplo, eu quero procurar algo sobre história. Eu consigo fazer a busca por um item, e aí vocês têm várias imagens aqui para vocês poderem utilizar. Então, imagine que eu vou querer utilizar, por exemplo, essa imagem aqui. Eu posso clicar em cima dela, e aí aqui no lado direito, vocês têm as opções de imagem para fazer download. Então, sempre lembrando, esse número que aparece entre parênteses aqui é a resolução da imagem. Quanto maior a resolução da imagem, mais detalhes ela vai ter. Então, aqui vocês podem, caso vocês estão fazendo uma apresentação que os alunos vão acessar pelo celular, por exemplo, vocês podem usar resoluções menores, porque pelo celular não vai fazer muita diferença. Mas caso vocês vão fazer, por exemplo, uma apresentação que vocês vão utilizar no auditório, vocês vão ter que projetar numa tela ou algo do gênero, sempre tomem o cuidado de utilizar, quanto maior o tamanho da resolução, melhor, porque vocês vão ter mais detalhes na imagem. Então, no meu caso aqui, vou escolher, por exemplo, a resolução aqui, a máxima, tá? Então, eu vou clicar nessa resolução, e a partir daí, o download foi feito aqui no computador. E agora eu vou fazer também o download em baixa resolução, para vocês verem a diferença. E agora eu vou abrir as duas imagens que estão aqui embaixo. Essa imagem aqui é a imagem que eu comentei com vocês, que ela tem uma resolução maior. Vocês conseguem perceber que quando eu aproximo a imagem, vocês conseguem ver praticamente todos os detalhes dessa imagem aí. Então, se a gente for pensar que a gente tem uma imagem com uma resolução maior, quanto maior a resolução dela, mais rica em detalhes ela vai ser. Então, a imagem original era essa. Quando eu aproximo com o zoom, vocês conseguem perceber o nível de detalhe que a gente encontra nessa imagem. E agora, se nós formos utilizar a outra imagem que a gente fez o download, que foi a segunda, com uma resolução menor, quando a gente aproxima, vocês já conseguem perceber aqui que o detalhe da imagem não é tão grande quanto no outro. Então, agora, esse aqui seria a imagem numa resolução menor. Vocês percebem que o detalhe é menor. E essa aqui, deixa eu mostrar outra imagem para vocês. Deixa eu mostrar no mesmo local, tá? Se a gente for olhar aí as duas imagens, essa imagem tem uma resolução, é aquela com a resolução alta, olha o nível de detalhe que a gente tem nela. E essa imagem do lado, a segunda, percebam que como a resolução é menor, consequentemente a gente tem bem menos detalhes nessa imagem. Então, olhando numa tela menor, no computador, vocês não vão perceber diferença. Mas caso isso for produzido no auditório, num projetor, algo do gênero, vai ser visível essa diferenciação. Então, sempre tomem cuidado com a resolução da imagem, de acordo com o objetivo da imagem que vocês estão utilizando. Vocês podem pensar aí em utilizar uma resolução maior ou menor. Então, essa primeira ferramenta que eu mostrei para vocês, que é o Unsplash, ela possibilita que vocês consigam visualizar as imagens e que vocês consigam pesquisar imagens para utilizar na apresentação de vocês. Imagens essas que não têm aí direito autoral, que vocês podem utilizar sem problema nenhum. Vocês podem fazer a busca tanto em português quanto em inglês também, tá? Se a gente for procurar aqui por materiais, a gente consegue encontrar várias imagens aí. Então, esses dois primeiros itens que eu mostrei para vocês, são alguns dos itens que vocês devem tomar cuidado quando vocês fazem um vídeo e vocês postam ele no YouTube.
Deixa eu voltar aqui para o nosso chat. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Você já utilizou essas formas de busca de imagens sem direito autoral? Pessoal, só vou pedir que vocês me deem um ok no chat se vocês estão conseguindo me ouvir. Cícero, eu estou ouvindo, só eu estava pensando que estava deixando um espaço para os prof falarem, mas... Sim, sim. Não, eu só queria ver se essa informação tinha chegado para o pessoal. Para mim, sim, tudo certo, não tem Beleza. interferência nenhuma, tá? Uhum. Obrigado, Suzane. Nada. Isso, então tá. Pessoal, a gente pede para vocês ficar bem à vontade, tá? Para usar o chat, para comentar, tá? Esse momento de tira dúvidas é um momento para vocês. A gente vai comentando alguns itens, porém o foco principal é tirar dúvidas de vocês, tá? Então utilizem o chat caso vocês tenham alguma dúvida. A gente vai comentando alguns itens com vocês, mas o foco principal é tirar dúvidas de vocês, tá? Pessoal, vou continuar aí a nossa conversa, tá? Eu vou pedir para vocês ir anotando no papel qualquer dúvida que vocês venham a ter. Depois eu vou deixar também mais um tempo aí para tirar dúvida. E agora eu vou comentar com vocês outra coisa que vocês acabam utilizando no YouTube e que vocês também têm que ter cuidado, mas é com direito autoral de música, tá? Então, muitas vezes vocês acabam fazendo uma apresentação de slide ou botam uma música como plano de fundo do slide, e se essa música tem direito autoral e vocês postam ela no YouTube, o YouTube também consegue identificar se a música tem direito autoral e o vídeo acaba também sendo bloqueado. Então, vamos esperar ele que tem uma dúvida aí no chat. Então, vamos esperar terminar a pergunta aí. Beleza. Pessoal, então tem pergunta. O Rosinei comentou ali no chat, tá? Professor, com relação aos vídeos infantis que utilizamos do YouTube,
nós, Educação Infantil, fazemos uso desse tipo de material com relação aos direitos autorais, como procedemos. Pessoal, como que acontece a questão dos vídeos do YouTube? O vídeo do YouTube, quando vocês perceberam, quando a gente faz a postagem do vídeo, que vocês têm a forma de escolher que tipo de privacidade esse vídeo vai ter. Se é um vídeo público, se é um vídeo privado, ou se é um vídeo não listado. Então, a partir do momento que o usuário deixou o vídeo como público, esse vídeo pode ser utilizado em outras atividades. Porém, vocês não podem monetizar ou ganhar com acessos ao vídeo de vocês. Então, por exemplo, vocês utilizam um vídeo do YouTube e conforme as pessoas acessam, vocês têm um patrocínio, por exemplo, no vídeo para ganhar uma quantidade de centavos a cada curtida no vídeo, por exemplo. Isso vocês não podem fazer usando como base outros vídeos do YouTube. Porém, os vídeos que estão postados no YouTube com domínio público, vocês podem utilizar com os alunos, sem problema nenhum, porque quem postou o vídeo disse que ele ia ser um vídeo público para o pessoal utilizar. Não sei se era essa a dúvida, Rosinei. Imagina, qualquer dúvida pode ir mandando aí no chat, Rosinei. Obrigado. Pessoal, continuando a nossa fala sobre direitos autorais, eu comentei com vocês também das imagens, tá? Mas o áudio que vocês utilizam também tem direito autoral. Então, se muitas vezes vocês já fazem uma apresentação de slides e colocam uma imagem, uma música como plano de fundo, essa música vai ter direito autoral. E também, se ela tem direito autoral, o YouTube perceber que tem direito autoral, o vídeo de vocês também fica fora do ar. Então, o que vocês podem utilizar nesse caso aí é uma biblioteca do próprio YouTube, que já tem um monte de arquivos de áudio para utilizar nas apresentações de vocês. Então, deixa eu mostrar ela para vocês saberem como vocês conseguem acessar ela. Então, compartilhando minha tela com vocês. Pessoal, a gente conversou com vocês e mostrou para vocês como funciona o YouTube e a gente falou do YouTube Studio. E aqui no YouTube Studio, o que vocês percebem que existe, tá? Existe no YouTube Studio aqui no lado esquerdo uma biblioteca de áudio. Então vocês têm várias ferramentas na internet, tem vários sites que disponibilizam para vocês bibliotecas de arquivos de música com direito livre para utilizar, ou seja, a pessoa pode utilizar sem problema nenhum. Mas o YouTube, percebendo que isso era bem comum e que o pessoal geralmente tinha dificuldade com isso, ele tem uma biblioteca de áudio, de sons para vocês utilizar nos vídeos de vocês que não tem direito autoral. Então, para vocês localizar, é só vocês virem aqui no lado esquerdo. Lembrando que aqui eu estou acessando o YouTube Studio, não é o YouTube normal. Então, lembrem que no YouTube você tem que clicar no canal, nos seus vídeos, e daí vocês têm acesso ao YouTube Studio. Então, deixa eu voltar aqui. Que daí eu mostro para vocês. Lembrem que vocês têm que clicar aqui no lado esquerdo, no YouTube. Caso não tenha o menu, tem que clicar aqui em seus vídeos, e aí vocês têm a opção para abrir o YouTube Studio. Quando vocês estão com o YouTube Studio aberto, vocês têm aqui no lado esquerdo uma opção embaixo da monetização, que é biblioteca de áudio. Então, se eu clico nessa biblioteca de áudio, ele tem uma série de músicas que estão adicionadas aí para serem utilizadas e que não têm direito autoral, ou seja, que vocês podem utilizar sem problema nenhum. Então, caso vocês queiram, tem o nome da música, vocês têm uma opção aqui no lado esquerdo para ouvir essa música. Então, deixa eu ver. Então, vocês podem ouvir a música para ver se essa música vocês querem utilizar ou não. E caso vocês queiram utilizar, vocês podem também fazer o download desse arquivo aí. Então, eu posso, clicando nessa opção, fazer o download aí do arquivo de áudio. E fiz o download no meu computador. Então, caso vocês estão procurando músicas para utilizar, arquivos de áudio para utilizar numa apresentação de vocês, aqui vocês têm uma lista de arquivos de música que vocês podem utilizar. E também vocês podem fazer a busca, aqui também, por exemplo, por nome do artista e assim por diante, tá? Então, vocês podem fazer uma busca de acordo com o título da faixa. Então, tem uma música que vocês querem saber se podem utilizar
no YouTube. Então, vocês podem fazer a busca nessa opção também. E a partir daí, caso vocês escolham uma delas, vocês podem fazer o download da música sem problema nenhum. Então, no nosso caso aqui, eu fiz o download da música for More Weeks. Tá? Então, é um tipo de música que tem aí. A duração da música está aparecendo aqui, o tipo de música está aparecendo aqui, o gênero e o artista também. Então, essa biblioteca de áudio utilizem quando vocês vão fazer uma apresentação e vocês querem deixar uma imagem, um arquivo de áudio, desculpa, como fundo dessa apresentação de vocês. Pessoal, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, talvez? Pessoal, então eu vou continuar aí a nossa conversa, tá? Vejam aí se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Eu vou dando algumas pausas durante a nossa conversa para vocês e postando a dúvida de vocês. Uma dúvida que vocês podem ter, ou que muitas vezes vocês têm pergunta em como vocês podem fazer isso, é muitas vezes como vocês podem fazer para, por exemplo, fazer um vídeo ou salvar um vídeo, uma apresentação de slides que vocês tenham, salvar ela em vídeo para postar no YouTube. Então, isso também vocês conseguem fazer na ferramenta do PowerPoint. Então, tem uma dúvida aí no chat, da Marília, que existem vários formatos de vídeo, WMV, MP4, NTSC, qual o mais indicado para uso geral? Marília, qual que é o áudio mais indicado? Os dois formatos de áudio que mais são utilizados hoje é o MP4, então o MP4 é algo bem padrão de ser utilizado, e o outro formato de vídeo que também é bastante utilizado hoje é o formato AVI. Então, muitas vezes as gravações que a gente faz ficam salvos geralmente MP4 ou AVI. Mas como você comentou, tem outros formatos de arquivos também. Mas para o uso geral, o formato que é mais aceito na grande parte das ferramentas que vocês utilizam é sim o MP4. Então, que tem um maior suporte aí, que o vídeo fica com uma qualidade bem boa também. Beleza, Marília, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida?
Pessoal, então, continuando a nossa conversa aí, eu comentei com vocês antes, tá? Vocês muitas vezes não precisam ter uma ferramenta profissional para salvar, por exemplo, tá, uma apresentação de vocês em formato de vídeo e disponibilizar no YouTube. Então, vocês conseguem, de uma forma bem simples, pegar uma aula que você já tem ela no PowerPoint, por exemplo, e salvar ela em formato de vídeo e salvar ela no YouTube depois. Isso vocês também conseguem fazer. E vocês também conseguem fazer no próprio YouTube edição de algumas imagens para usar também como miniatura nos vídeos de vocês. Então, nós comentamos com vocês que os vídeos que vocês postam, eles podem ter uma miniatura, que ela pode ser salva pelo próprio YouTube, ou vocês podem criar uma miniatura. Então, nesse exemplo que eu vou fazer agora com vocês, eu vou mostrar como vocês podem usar o PowerPoint, que é uma ferramenta que muitos de nós já utilizamos ela para montar algumas atividades de aula, como que vocês podem usar o próprio PowerPoint para salvar uma imagem para utilizar como uma miniatura de um vídeo do YouTube que vocês criam. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela do PowerPoint agora com vocês e vou fazer um exemplo dessa atividade. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. E agora eu vou abrir o PowerPoint. Então, aqui vou abrir o PowerPoint. Então, por que eu estou comentando com o PowerPoint para vocês, tá? Porque eu acredito que muitos de vocês já utilizaram o PowerPoint, então não é uma ferramenta totalmente nova, mas é uma ferramenta que vocês podem utilizar também para fazer as aulas de vocês, que muitos já têm a aula pronta na ferramenta, e também vocês podem usar ela para fazer as miniaturas, tá? Então, no primeiro exemplo, eu vou fazer uma miniatura usando uma imagem que eu vou buscar lá no site Unsplash, que é um exemplo do que a gente pode fazer, tá? Então, o primeiro passo aqui é escolher um tema. Então, eu vou pedir para vocês, para um de vocês escrever no chat, um assunto para nós pesquisar uma imagem. Então, podem escrever aí no chat um assunto, tá? Que daí a gente vai procurar uma imagem sobre aquele assunto. Opa, então ali a Marília comentou, comida. Então vamos pegar esse termo aí, esse assunto, e vamos pesquisar na ferramenta Unsplash. Então imagine que vocês estão dando aula para uma turma, vocês estão falando sobre, por exemplo, reeducação alimentar, ou o cuidado que eles têm que ter na alimentação, e assim por diante. Ou, por exemplo, vocês estão dando aula vocês estão falando sobre cultura de alguns países, e vocês estão querendo localizar imagens que têm relação com alimentação ou comida. Então, aqui eu fiz uma busca pelo termo, e agora aqui eu posso escolher qualquer uma delas, tá? Então, imaginem que vocês já têm o vídeo do YouTube pronto e vocês vão criar só a miniatura. Esse é o exemplo que eu estaria fazendo agora, tá? Então, eu vou escolher uma imagem para nós utilizar. Eu vou utilizar essa imagem do café. Então, eu vou selecionar a imagem e vou vir aqui no lado direito e fazer o download dela. Percebam que ela vai salvar aqui no computador. E eu vou também fazer download de uma imagem que tem comida. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Escolher, por exemplo, essa imagem aqui. Então, o primeiro passo para mim criar a miniatura é ter as imagens salvas. Essa imagem pode ser feita com o próprio celular de vocês, bater uma foto com o celular, ou vocês podem procurar numa ferramenta que possibilita a utilização de imagens que elas são livres para reutilização. E agora, o que eu vou fazer, lá no PowerPoint, eu vou clicar aqui na opção Inserir. Então, aqui eu tenho o nosso slide como exemplo. Eu vou clicar aqui na opção Inserir.
e vou escolher a opção Imagens. E agora, eu vou vir aqui em Downloads. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. E vou utilizar as duas últimas imagens que a gente fez o download. Então, tanto a imagem do café, deixa eu aumentar a tela para mostrar para vocês. Então, essa é a imagem do café, percebam que ela aparece aqui no lado. E essa primeira, que era a imagem que tinha o peixe, nesse caso aí. Então, eu vou utilizar as duas imagens, vou selecionar as duas e vou clicar em Inserir. Então, a partir daí, ele inseriu a imagem no slide. Então, aqui o que vocês podem fazer é escolher o local que cada uma delas vai aparecer. E clicando nas bordas, quando vocês escolhem uma imagem, vocês podem alterar o tamanho dela. Eu posso, por exemplo, escolher aonde essa imagem vai ficar. Essa segunda imagem, aonde ela vai ficar, por exemplo. Vocês podem aumentar a imagem, diminuir a imagem, sem problema nenhum. E um recurso que vocês podem fazer no PowerPoint, muita gente não utiliza, é editar uma imagem. Então, por exemplo, vamos supor que essa imagem aqui do café, vocês querem editar ela. Quando vocês clicam em cima dela, vocês têm uma opção formatar, e aí vocês podem, por exemplo, recortar essa imagem. Imagine que eu quero usar ela, mas ela é uma imagem que está muito grande agora. Então, vocês podem, por exemplo, cortar ela e usar somente uma parte dela. Então, eu vou cortar ela nesse caso aqui. E depois que eu recortei, eu só pressiono o ESC no teclado. Agora eu tenho a imagem de antes, só que agora ela está recortada. Vocês também conseguem, caso vocês queiram aqui, editar a própria imagem. Então aqui vocês têm os efeitos artísticos e vocês podem, por exemplo, adicionar alguns efeitos nessas imagens aí. Então muitas vezes vocês têm uma imagem, mas vocês querem alterar o formato como ela aparece, por exemplo, e vocês podem usar, nesse caso, o PowerPoint, mandando a imagem para a ferramenta e depois só escolhendo qual filtro aí vocês vão querer utilizar. Então, eu vou escolher esse filtro aqui. E vocês também podem, caso vocês queiram, alterar as cores da imagem. Então, por exemplo, uma imagem com escala tom de cinza ou com uma intensidade de cor mais forte. Ou uma imagem que tende a ser um tom de verde, um tom de azul. Então, isso vocês podem alterar sem problema nenhum também. E aqui vocês têm uma opção de correções, onde vocês podem ajustar a nitidez. Então, aqui é uma imagem com bastante suavização, mas eu posso, indo com o mouse para a direita, aumentar a nitidez da imagem. E nas opções abaixo aqui, vocês podem alterar também o brilho e o contraste dela. Então, essas são informações que não são obrigatórias de serem alteradas, mas caso vocês percebam que é necessário, vocês podem muitas vezes melhorar uma imagem usando o PowerPoint, que é uma ferramenta que vocês já utilizam, já utilizavam nas aulas. Agora eu vou alterar essa outra imagem aqui que tem o peixe, também eu vou selecionar ela, eu vou cortar ela, nesse caso aqui. Vou posicionar ela aqui no canto. Essa do café, eu vou trazer ela um pouco para a esquerda. E agora aqui eu vou dar um título para esse, vou colocar um texto nesse meu slide aqui. Então, por exemplo, então aqui eu dei um título para essa miniatura, tá? Então vocês podem também, quando vocês clicam no texto, vocês podem alterar qual que é a cor desse texto, vocês podem alterar qual que é a fonte desse texto aí, vocês podem deixar ele maior, podem deixar ele menor. Então essas alterações vocês podem fazer sem problema nenhum. E caso vocês queiram que essa imagem ela apareça, esse texto apareça em cima de uma imagem, você tem que lembrar de clicar com o botão direito em cima da caixa de texto e escolher essa opção trazer para frente. E aí agora eu posso, por exemplo, rotacionar esse texto e posicionar ele nessa imagem. Posso ajustar novamente a localização das imagens.
Também vocês podem alterar a cor de fundo do slide, clicando com o botão direito nessa parte em branco. E vocês podem formatar o plano de fundo. E aí, por exemplo, vocês podem fazer um plano de fundo com textura, por exemplo, tá? Então, tem alguns exemplos de textura que vocês podem utilizar na própria ferramenta. Então, eu vou escolher um exemplo de textura, nesse caso aqui. Então, eu tenho um slide que tem uma imagem de fundo, duas imagens que a gente conseguiu utilizar, obter elas na internet. A gente editou as imagens aqui no PowerPoint, a gente salvou as imagens editadas, e depois a gente inseriu um texto nesse nosso slide aí. Agora que a gente já tem isso configurado, a gente pode também aqui, por exemplo, tá, adicionar um preenchimento. Eu só vou alterar aqui, colocar um preenchimento nele. E agora, para que vocês consigam salvar isso no formato de imagem, vocês podem clicar, podem apertar a tecla F12 do teclado, vai abrir essa opção para salvar. Caso vocês não tenham a tecla no teclado, vocês podem também vir aqui na opção Arquivo, e tem uma opção Salvar Como. E aí, o que vocês precisam lembrar é de clicar em Procurar, para escolher aonde salvar. E agora eu vou dar um nome para essa informação. Então, eu vim aqui na pasta que eu utilizo para salvar o material. Eu vou criar uma pasta para esse conteúdo. E dentro dessa pasta, eu vou chamar isso aqui de miniatura. Aula YouTube. E agora, no momento de salvar, o que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui no tipo que eu vou ter que alterar. Então, eu não quero salvar esse slide como sendo um slide do PowerPoint. Eu quero salvar como sendo uma imagem. Então, eu escolho aqui a opção, por exemplo, JPEG ou PNG. Tá? Eu sempre escolho JPEG, que ele fica com uma qualidade melhor para esses vídeos, essas miniaturas. Tá? Então, eu vou escolher o formato JPEG. E agora eu vou salvar. Quando eu pedir para salvar, ele vai pedir para mim se eu quero salvar, exportar todos os slides ou apenas esse. Então, caso vocês tenham a apresentação de slides de vocês e vocês querem salvar todos os slides como imagem, vocês podem também, só de vocês clicam nessa opção todos os slides. No nosso caso, imaginem que a gente teria aí um monte de slides e a gente vai querer salvar só o primeiro, por exemplo. Então, eu escolho somente o slide que eu estava alterando. Escolhi a opção apenas esta. Agora, o que eu preciso fazer é ir lá para o YouTube e alterar um dos vídeos que eu tenho, inserindo essa imagem como miniatura. Então, vou voltar para o YouTube. Vou vir aqui para a parte onde tem os meus vídeos. Vou escolher esse vídeo aqui, que a gente utilizou para mostrar para vocês como funciona. Então, primeiramente aqui eu vou abrir ele. Então, eu vou copiar o link e vou mandar ele para vocês. Então, deixa eu só localizar o chat aqui. Eu mandei ele no chat para vocês. E o que vocês vão perceber agora? Que nesse vídeo, quando vocês acessam, ele ainda tem uma miniatura. Só que a gente pode alterar isso. Então, aqui a gente pode vir na opção miniatura. E a gente pode fazer o upload de uma miniatura. Vou clicar nessa opção. Vou vir na pasta que eu tinha salvo. E agora eu tenho a pasta treinamento Amalk. E aqui está a imagem que a gente fez. E agora eu vou clicar em abrir. Então aqui eu escolhi a miniatura que eu vou querer utilizar e vou clicar em salvar. Então aqui ele mostrou para mim que as alterações foram salvas. Tem situações que ele não altera no momento que a gente clica, então talvez ele demore um pouco para fazer a atualização. Então aqui a gente tem a miniatura, vou alterar de novo ela, para confirmar a alteração. E vou clicar em salvar.
Percebam como que ela aparece aqui, ó. Agora, aquela miniatura que a gente criou lá no PowerPoint, que é uma ferramenta que muitos de nós utilizávamos e utilizam em nossas aulas, a gente usou o próprio PowerPoint para fazer uma imagem para utilizar como miniatura de um vídeo do YouTube. Então, percebam agora que a miniatura está aparecendo aqui, ó, no vídeo do YouTube. Então, vocês podem utilizar também o próprio PowerPoint, que é uma ferramenta que muitos de vocês já conhecem, para criar, por exemplo, uma imagem para utilizar e salvar, nesse caso aí, no próprio YouTube. E outra informação que vocês podem fazer, que é o meu último exemplo agora, eu vou clicar em arquivo e vou abrir uma apresentação que eu já tenho. Então, por exemplo, então aqui eu tenho um slide, um PowerPoint, arquivo do PowerPoint com 13 slides. Imaginem que vocês têm uma apresentação pronta e vocês querem salvar ela como um vídeo para mandar para o YouTube. O que vocês podem fazer? Vocês podem clicar nos slides e adicionar em todos os slides uma transição. Cadê aqui a transição no lado direito, tá? Nesse caso aqui ele está um pouco diferente. Então aqui vocês têm a transição, que a cada quanto tempo que o slide vai ficar nesse slide e aí vai aparecer o próximo. Então vocês podem, por exemplo, tá, adicionar uma transição, nesse caso aqui no slide de vocês. Então aqui desmarcar a opção que vai avançar o slide quando alguém clicar, mas vocês podem adicionar um determinado tempo. Por exemplo, vai ficar 3 segundos nesse slide, depois vai passar para o próximo. Posso escolher o outro slide, vai ficar mais, por exemplo, 5 segundos nesse slide, vai passar para o próximo. E aí vai chegar no último slide, também, a gente pode escolher, que ele vai ficar um determinado tempo nesse slide, e depois vai finalizar a apresentação. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Nós estamos adicionando o que muitas vezes a gente faz, conversando com os alunos e clicando no slide, a gente está fazendo isso automaticamente. Então, se a gente quiser mandar uma apresentação para o YouTube, a gente tem que lembrar de ter configurado o tempo de cada slide. Então, isso vocês configuram aqui na transição. E depois de configurar as transições, vocês vêm aqui em arquivo novamente, vem na opção de salvar, e aí vocês podem escolher um local, e agora no tipo da apresentação, vocês vão poder escolher a opção vídeo, e daí tem aqui o formato de arquivo, que também é utilizado como vídeo. Então, vocês podem escolher essa opção aqui, que é o vídeo MPG4. Então, eu posso clicar nele, e agora novamente eu vou escolher um local para salvar. Vou dar um nome para esse vídeo. E agora eu vou pedir para salvar. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai começar a salvar. Aqui embaixo ele vai mostrar para vocês uma barra enquanto ele está criando o vídeo para vocês. Então, quanto mais imagens tiver na apresentação de vocês, mais pesado, mais espaço vai ocupar esse vídeo. E agora, enquanto ele carrega o vídeo, eu já vou lá para o YouTube e vou postar esse vídeo nesse canal aqui. Então, agora estou no YouTube Studio, vou clicar em criar um vídeo postagem, vou enviar um vídeo. Ele pede para mim selecionar o vídeo, então a gente pode verificar no próprio PowerPoint se já terminou. Então, vamos esperar ele terminar. E assim que terminar, a gente pode mandar esse vídeo para o YouTube. Então, ele terminou de fazer o processamento do PowerPoint para transformar num vídeo. E agora, a gente pode ir lá na pasta onde a gente salvou, ele está aqui, ó. Escolher esse vídeo, que na verdade era uma apresentação do PowerPoint. Aqui a gente pode definir o título, a gente pode definir a descrição. Aqui ele vai processar o vídeo, então ele tem mais um tempo restante aqui de processar o vídeo. A gente pode fazer um upload de miniatura, então vamos mandar aquela miniatura que a gente criou no PowerPoint também. Só vou alterar aqui
na visibilidade, eu vou deixar ele como não listado, por exemplo. Vou copiar o link, vou salvar esse vídeo aí. E agora eu vou mandar o link para vocês também. Então, o que vocês vão perceber é que a gente utilizou como base uma apresentação de slides, por exemplo, e configurou um tempo para cada slide, e agora a gente pode pegar uma apresentação de slide e mandar para o YouTube. Então, mandei o link para vocês ali no chat também. Então, aquela apresentação de slides que eu tinha, transformei num vídeo para postar ele no YouTube. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém já tinha utilizado o PowerPoint, já tinha transformado uma apresentação de PowerPoint em vídeo para talvez mandar para o YouTube? Alguém tem alguma pergunta? Utilizem o chat para nós conversar, que a gente tem mais uns 8 minutos aí. Pessoal, vocês conseguiram entender como eu fiz para transformar a apresentação em vídeo? Vocês conseguiram entender como eu fiz para transformar um slide em imagem para usar como miniatura? Vocês têm alguma pergunta em como fazer para pesquisar as imagens? Como fazer para que vocês consigam localizar arquivos de áudio? Se vocês têm alguma pergunta, mandem no chat para nós ir auxiliando vocês. Na verdade, Cícero Amarília está fazendo um comentário aqui que as maiores dúvidas surgem na hora que eles estão usando o programa, né? Por enquanto, está tudo bem explicado, ela está te agradecendo. Uhum. Obrigado, Suzana e Marília. Obrigado aí pelo comentário, tá? E é exatamente isso, tá, pessoal? A gente já comentou com vocês que a gente estaria passando para vocês um conhecimento. Vocês podem depois acessar novamente, olhar no YouTube como funciona, assistir o vídeo, pausar o vídeo, voltar, sem problema nenhum. Mas a questão da habilidade em vocês utilizar a ferramenta vem do uso, tá? Então não vai ser com uma live que vocês vão saber fazer tudo, mas sim vocês vão ter a live para ter noção do que é possível fazer.
e aí vocês podem assistir a live quantas vezes forem necessários para pegar o passo a passo, para daí começar a ir utilizando. Mas, Marília, o mais importante é vocês começar a fazer, mesmo que seja um exemplo simples. Ah, mas o professor explicou muita coisa, não entendi uma parte, eu entendi o começo, eu entendi o final, não entendi. Não tem problema. Faz um exemplo, você mesmo, onde você consegue utilizar a parte que você entendeu. Depois disso, tenta utilizar a outra parte, assistindo o vídeo várias vezes, tá? E isso serve para todos os conteúdos que a gente está conversando com vocês. Talvez no momento da live parece que é muita coisa, talvez sim, talvez não, mas depois vocês assistam sempre os vídeos com calma, façam um exemplo simples, busquem aplicar para ver como funciona e conforme vocês vão tendo habilidade, vocês vão fazendo exemplos mais complexos, tá? Mas é exatamente isso, tá, Marília? Na hora da utilização podem surgir dúvidas e aí vocês podem usar esses vídeos, essas lives, esses tira-dúvidas para auxiliar vocês também. Tá? Então, obrigado pelo comentário aí. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? A aula está sendo gravada, né, Cícero? E aí, se alguém tiver dúvida, daqui a pouco, logo mais, estarei postando o link também no grupo do WhatsApp, para quem tiver interesse também. Isso aí, pessoal. Então, lembre de assistir as aulas novamente, caso ficou alguma questão de dúvida, tá? Então, deixa eu só ligar minha câmera aqui. Pessoal, então eu quero agradecer muito a presença de vocês nessa nossa aula, agradecer ao pessoal que está comentando e que está utilizando o Tira Dúvidas para realmente tirar as dúvidas e comentar com a turma. É importante comentar que esse momento de Tira Dúvidas é um momento feito para vocês e para auxiliar vocês. Então, a gente se coloca à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, acessem as aulas que vão estar postadas lá, que vão estar postadas no portal do grupo de vocês, busquem fazer alguns exemplos, por mais que sejam exemplos mais básicos, para vocês ir adquirindo habilidade. Então, agradeço a todos vocês que participaram dessa nossa aula, eu quero desejar uma boa semana a todos, mandar um abraço a todos vocês, e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.